Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre sexualidade. E assim, a galera pode até chegar aqui e falar que eu vou esquerdar, mas não. O vídeo de hoje é para irritar tanto a esquerda identitária quanto a direita reacionária. Porque quando a gente fala sobre sexualidade, tanto os dois lados, cara, falam bosta. Mas muita bosta em relação à sexualidade. Como eu não sou sexólogo, não sou biólogo e tudo mais, então existe grandes sim possibilidades de eu falar alguma besteira, mas eu acredito que eu tenho o conhecimento para pelo menos instigar a curiosidade de vocês para se aprofundarem caso vocês queiram, tá? É muito comum hoje na direita conservadora, principalmente vindo dos meninos do MBL, saírem por aí perguntando o que é uma mulher, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de descrever o que é uma mulher, porque na verdade elas não querem correr o risco de falar alguma coisa na acusação, sob a acusação de serem transfóbicas, homofóbicas e os caralho 4. Mas na verdade, responder o que é uma mulher, o que é um homem e tudo mais, no fundo não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? Muitas pessoas podem falar, um homem é XX, XY e mulher é XX, né? Não. O homem é um sujeito que tem pênis e uma mulher tem vagina e seios. Também não. Um homem gosta de mulheres e mulheres gostam de homens. Também não. Na verdade, somente essas respostas não são o suficiente para poder definir o que é um homem ou uma mulher por causa das quantidades de exceções que existem, né? Então, para que a gente possa trabalhar de uma forma um pouco mais aprofundada em relação a esse assunto, né? A gente vai falar da sexualidade de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro aspecto da sexualidade que a gente precisa analisar? A primeira é os nossos genes, no caso os genes sexuais, os XX e os XY, ou X e Y, para ser mais simplista aqui no caso, né? Geralmente, quando o indivíduo é do sexo masculino, ele possui os genes X e Y para poder, digamos assim, dar a instrução para que a pessoa desenvolva um espécime humano do gênero masculino, né? A instrução X e Y dá a instrução para que no desenvolvimento, no período congênito da gravidez da mulher, se desenvolva um homem. E XX é para a mulher. Agora, os genes, eles possuem uma instrução, né? Quando você pega o DNA e você estica ele, né? E você tem ali todas as informações para que na hora que for desenvolver o bebê, essas informações são seguidas, né? E no período congênito cria-se o corpo de um homem ou o corpo de uma mulher, né? Mas lembrando, levando em consideração apenas como indivíduos de uma espécie, tá? Agora, por que só isso não define, né? Porque o que está dentro do genoma das células é apenas uma instrução. Não existe a garantia de que essa instrução vai ser lida e executada de uma forma 100%, né? Tanto que hoje em dia existem, né, o que a galera chama de hermafroditismo, né? Existem vários níveis de hermafroditismo, né? Tem alguns hermafroditismos que se aproximam mais do masculino, tem uns que se aproximam mais do feminino e tem uns que são 50-50 de fato, né? Que possuem a gônada bissexual ou a gônada neutra, que a galera costuma chamar, né? Existem vários tipos de gônadas bissexuais, né? Dependendo em qual lado ele se aproxima mais, né? Se é do masculino pleno ou se é do feminino pleno, mas existem vários níveis de gônadas sexuais. Eu já vi, por exemplo, um cara que ele tinha o pênis, né? Ele tinha o saco escrotal, né? Digamos assim, da parte externa ali, né? Do que seria o órgão sexual externamente, mas internamente ele possuía algo que parecia uma trompa e 2 ovários, mas ele era estéril e o saco escrotal era vazio. Então, cara, existem vários tipos mesmo de gônadas bissexuais, né, onde o hermafroditismo pode se caracterizar. Muitas pessoas falam que falar hermafroditismo é errado porque isso é um termo, digamos assim, antiquado, porque é dito para animais como se o ser humano não fosse um animal. Sempre que alguém fala, mas tal coisa é dito para animais, como por exemplo dizer raça, né? Tipo, eu sou da raça japonesa. A galera, não, mas isso é para animais. Aí eu geralmente pergunto pra pessoa, bom, se você não é um animal,
você é mineral ou vegetal? Então, tipo, porra, né, gente? Vamos lá, vamos ser um mínimo decente aqui. Eu sei que existe uma separação dentre o ser humano, o minídeo e dos outros animais por conta da nossa ciência ser muito mais desenvolvida, né? Mas também não é errado dizer que nós somos animais e usar os mesmos, digamos assim, os mesmos termos para animais, porque nós somos animais. Nós somos primatas. Então, por favor, vamos ser um mínimo decente aqui. Então, é a primeira consideração que a gente precisa fazer na hora de se tentar definir o que é um homem e uma mulher. Então, XX é a instrução para se formar o corpo de uma mulher e XY é a instrução para se criar o corpo de um homem. Mas lembre-se, pessoal, XX e XY é a instrução. Se fosse traçar um paralelo aqui, né, fazer uma analogia para que vocês entendam, seria um livro de receitas, né, para que você possa produzir um determinado prato. Tá ali a instrução. Aqui, o livro de receitas ele tá ali com todas as informações. Agora, qual a instrução que você vai ler para gerar o seu almoço, né? Eu particularmente não consigo gerar nada direito. Não sei vocês, né? Mas ao contrário, né, a tendência é que essa formação sim seja corretinha na maioria das vezes. Não 100%, mas ali assim uma porcentagem bem alta, né? Agora, a segunda parte que a gente precisa levar em consideração é o fenótipo, né? Quem aí lembra da biologia, né? Quem lembra aí daquela moça do Big Brother lá do fenotipo, né? Existe a instrução genética e a fenótipica, né? A fenótipica, ela é definida dentro do período congênito da gravidez. É o resultado da leitura da instrução do nosso material genético, né? Do nosso DNA dentro do nosso genoma. Mais especificamente dos genes sexuais. XX, XY, XY no caso, né? Então, aquela instrução é lida e isso gera o nosso corpo, né? Então, basicamente isso. Se por um acaso o homem, digamos assim, entre as pernas ele tem um pênis, é um indivíduo do sexo masculino, e se tem uma vagina, é um indivíduo do sexo feminino. Qualquer coisa diferente disso, ele tá dentro daquele range de hermafroditismo, tá? Eu posso me aprofundar e trazer mais pra frente diferentes níveis de hermafroditismo. É um conteúdo realmente bem interessante, né? Mas uma coisa que eu preciso agora dizer que é muito sério. Quando uma pessoa fala que homem é XY e mulher é XX, pode até se considerar uma generalização. Agora, falar que isso é sempre é um erro. Por quê? Não é incomum dos indivíduos, tá? Homens e mulheres, terem os genes trocados. Por exemplo, você aí que olha pra baixo, vê um pênis, você olha pro teu corpo, pá, homem. Aí você vai lá fazer um exame de sangue e descobre que você é XX. E mulheres também. Mulheres, olha lá, vagina, peitos, cabelão, babá, o que seria dito como uma mulher, vai fazer um exame de sangue e descobre que é XY. Porque, como eu disse pra vocês, o que tem no material genético é uma instrução. Agora, se essa instrução vai ser seguida ou não, não é garantido. Da mesma forma que eu posso lá e, tipo, vou fazer aqui eu vou fazer aqui um purê de batata com carne moída. Aí de repente sai um escondidinho de carne moída, sabe? Tipo, nem sempre a execução da instrução acontece. Nem sempre vai acontecer. Então, lembre-se, pessoal. Nem sempre uma mulher 100% formada é XX e o homem a mesma coisa, tá? Então falamos primeiro da instrução sexual dentro do nosso material genético, né? Agora falamos do desenvolvimento do corpo, né? Que é o nosso fenotipo, tá? Agora nós vamos falar sobre a nossa identificação sexual, né? Que é onde as pessoas... Que hoje é a principal fonte de discussão, né? Agora, da onde que vem isso? Da onde que vem a tal da identificação sexual, tá? Mais ou menos aqui, pessoal, na região parietal do nosso cérebro, um pouco mais atrás do córtex frontal, né? Nessa região um pouco mais atrás aqui, existe o lobo parietal. Nessa região do cérebro, pessoal, existe um mapa do nosso corpo, né? É aonde o nosso cognitivo costuma consultar para saber se o nosso fenotipo está tudo bem, se está tudo certo. Muitas das coisas, principalmente da nossa coordenação motora, a nossa autoidentificação, não só sexual, mas absolutamente tudo envolvendo o nosso corpo, se consulta no nosso mapa mental, no lobo parietal do nosso cérebro, né?
Vocês já ouviram falar daquela síndrome da mão alheia? Quando uma pessoa sofre um acidente, aí um membro infelizmente é amputado e a pessoa ainda fica com aquela sensação de que aquele membro existe. Tem pessoas que até alegam conseguir mexer o membro, por exemplo, o braço. A pessoa alega conseguir fechar e abrir a mão, né, e tudo mais. Apesar do membro apesar do membro não existir mais, o mapa mental ainda diz que aquele membro está lá. Então, é nesse momento que nós temos o que a galera chama de síndrome da mão alheia, né? Ou a síndrome do membro fantasma, né? Que garanto que você que está me assistindo já viu, né? Se você já viu ou já ouviu alguém falar sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários síndrome do membro fantasma. Comenta isso aí. Ou me chama de japonês careca. Fala, japonês careca. Eu sei que vocês já viram o lance do membro fantasma. O que acontece agora? Existem outros tipos de problemas que podem acarretar. No caso, o contrário, né? Uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que sofre um trauma muito profundo, né? Onde há uma modificação nesse mapa. Ao invés de ser uma modificação no corpo para gerar diferença com o mapa, não, dessa vez é uma modificação do mapa gerando uma diferença com o corpo, né? Por exemplo, vamos supor que por algum motivo, né, por um trauma ou por um acidente, né, que você bateu a cabeça, esse mapa mental se modifica e o seu braço esquerdo desse mapa mental desaparece. Isso pode acarretar inúmeras síndromes, né, aonde a pessoa ela tem uma certa necessidade de se livrar daquele braço. Porque se não está no meu mapa mental, esse braço não é meu, né? E eu acho que o mais assustador que eu vi na minha vida, assim, em relação a esse tipo de uma síndrome que pode gerar com essa diferença de mapa com o corpo, é um treco chamado apotemofilia, né? Onde a pessoa, filia, né? Ou seja, é uma parafilia, é uma disfunção de ordem sexual. A pessoa, ela tem uma vontade de amputar uma parte do corpo, né? E essa vontade, ela é considerada sexual, porque só de se imaginar fazendo isso, ela tem, de fato, tesão, ela tem orgasmo só de imaginar fazendo isso. E tem muitas pessoas que acabam fazendo isso, né? E lembrando que esse trauma no cérebro e gerando vontades de tirar esse membro que no mapa não está, ele não se manifesta apenas por um desejo sexual. Isso pode se manifestar de inúmeras formas, né? Pode se manifestar por meio de uma obsessão, ele pode se demonstrar por meio de uma mania. Então são várias formas que essa vontade de amputar e tirar aquele braço de se manifestar por diferentes tipos de... eu não esqueci o termo agora, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então esse mapa mental, ele tem que estar condizente com o nosso corpo. Agora, ele não diz apenas quantos olhos você tem, ele não diz apenas quantas bocas você tem, quantos braços, pernas, dedos em cada mão. Ele diz também qual é a sua sexualidade. Se você é um homem ou se você é uma mulher. E quando você tem um corpo, quando você tem o fenótipo de um homem e o seu mapa mental é de uma mulher, aí nós temos o que a gente chama de desvio de gênero ou a transexualidade. É daí que vem a transexualidade, no mapa mental que se encontra no nosso lobo parietal. Se por um acaso o mapa é de uma coisa e o corpo é de outra, lembrando, pessoal, o corpo não, o nosso cérebro, sempre que tem alguma coisa errada, ele sempre tenta colocar ordem na casa por meio de algum tipo de racionalização, né? No caso da apotemofilia, ele tenta racionalizar aquilo tudo e a vontade de amputar aquele membro por meio de um desejo sexual. E é uma coisa muito difícil de se controlar. Eu já vi casos de um cara que estava deitado numa maca e ele vivia caindo. Ele vivia caindo nessa maca. Aí os médicos iam lá, colocavam ele na maca. Aí passava 20 minutos e ele estava caído no chão de novo. Aí os médicos perguntaram, cara, o que aconteceu? Ele falou, não, tem essa perna esquisita na minha maca, eu tiro ela daqui e ela me puxa junto. Mas na verdade era a perna dele. O cara não notou que era a perna dele. Imagina, esse tipo de situação com apenas um membro. Agora imagina com toda a sua sexualidade. O quão difícil isso deve ser. E o quão traumático deve ser. E isso explica o porquê que transexuais mutilam tanto o seu próprio corpo. Porque se numa síndrome de apotemofilia uma pessoa é capaz de amputar um braço, imagina um gênero trocado. Então é uma coisa realmente muito complicada e muito relevante. É por causa disso que o SUS ele cobre
a cirurgia de mudança de sexo. E isso é bastante relevante. O problema é que, para se descobrir se uma pessoa é de fato transexual, exige-se um acompanhamento longitudinal muito profundo. Não apenas um achismo da tua parte, né? Que é uma coisa que a galera identitária hoje coloca de uma forma muito inconsequente. Uma criança de 2, 3 anos, a gente vai chegar lá. Por enquanto não, mas a gente vai chegar lá, né? E por último, né? Bom, só recapitulando, primeiro, a sexualidade dentro dos nossos genomas, né? Que é a nossa sexualidade genética, por assim dizer. A outra é a sexualidade fenótipica, que é o nosso corpo. A nossa identificação sexual, que é a identificação do nosso mapa mental, do nosso cérebro. E agora é a nossa atração sexual. É pelo o que, ou quem, né? No caso, né? A gente sente atração. Se é por um homem, ou se é por uma mulher, não é mesmo? Ou seja, se o indivíduo ele é XY dentro do genoma, tem o corpo de um homem, tem a sua autoidentificação como homem e é atraído por mulheres, nós temos o famoso heterocis, que é o que a galera chama, o famoso heterossexual. Se a pessoa é XY dentro do genoma, tem o corpo de um homem, se identifica como homem e tem uma atração sexual por outro homem, nós temos o homossexual. Se a pessoa é XY no genoma, é um homem no corpo, tem uma identificação de mulher no mapa mental e não importa por quem ele é atraído, se é por homem ou por uma mulher, aí nós temos uma mulher trans. No fim das contas, pessoal, quando se trata de sexualidade na nossa sociedade, o que mais influencia mesmo, o que é mais importante é a nossa identificação no mapa mental. Porque isso gera muito sofrimento à pessoa. E na nossa sociedade, tudo que a gente faça, deixa de fazer para se manter o status quo, o mínimo de civilidade, organização e paz na nossa sociedade, evita-se sofrimentos. E é por causa disso que quando a gente fala de sexualidade, o que é mais relevante para o papel de um indivíduo como indivíduo, como cidadão, é a nossa identificação, tá? Então, se por um acaso alguém chegar pra você e perguntar o que é uma mulher, o que você tem que perguntar, tá? Em que aspecto? Se for no social, é o como a pessoa se identifica. Mas, se for como indivíduo de espécie, se for, por exemplo, nós como indivíduos, não como sociedade, mas como indivíduos de uma espécie, o mais importante é o nosso fenótipo. O nosso fenótipo e o nosso genético. Por quê? Porque nós, como espécie, nós precisamos procriar. Então, quando alguém perguntar o que é uma mulher, você vai perguntar como na sociedade ou como espécie? Porque como espécie, é o indivíduo que tem uma vagina e é XX. Existem mulheres que são férteis XY? Existe, com toda certeza. Então, levando isso em consideração, uma mulher que tenha uma vagina e seja fértil, ela é uma mulher, é a definição do que é uma mulher como, no caso, fêmea, no caso, né? Uma fêmea. Essa é a definição do que é uma fêmea, levando em consideração o ser humano como espécie. Agora, o que é uma mulher do ponto de vista da nossa sociedade, nós como cidadãos e nós como parte de uma civilização, é o como a gente se identifica. Uma mulher uma pessoa que se identifica como mulher e tem o corpo de uma mulher por conta de uma mudança de sexo, por conta de uma cirurgia de mudança de sexo, é uma mulher socialmente, de fato. Mas ela é uma mulher do ponto de vista biológico, do ponto de vista de procriação da espécie? Não. Aí tem que ver o que é relevante para essa pessoa ou não. Eu acredito que não seja relevante porque o problema da nossa civilização não é a civilização estar encolhendo, né? A gente aumentou em 1 bilhão de pessoas em menos de 10 anos. Eu acho que isso é o de menos, né? E outra, se por um acaso, vamos supor que mais da metade da população seja de homossexuais, por exemplo, ou sejam de pessoas inférteis por algum motivo, ou de homossexuais, né? Vamos supor que mais de 50% sejam pessoas assim, e a população começa a diminuir.
O que a gente vai fazer? A gente vai demonizar essas pessoas? Não. É papel dos heterossexuais popular. No fim, cai nas nossas costas, né? O problema tá em quem tem a capacidade de se reproduzir. E não das pessoas que não têm a capacidade ou não querem. Então, basicamente isso, pessoal. Quando a gente fala de sexualidade, nós temos todos esses aspectos para ser levado em consideração. A informação genética que está no nosso genoma, né? No caso, os genes sexuais. O que foi desenvolvido dentro do útero da mãe no período congênito, no desenvolvimento do período congênito da gravidez, né? Se por um acaso está sendo desenvolvido um indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino, e é correto dizer indivíduos, porque eu estou falando nós como espécie e não como indivíduo social. Então não venha me corrigir nos comentários aqui, porque se você vier me encher o saco, você nega a ciência, você é um negacionista da ciência, sim. O terceiro é a nossa identificação por meio do nosso mapa mental no lobo parietal, né? E por último, a nossa atração sexual. Então, quando alguém chega pra você e fala de uma forma simplista que um homem é uma coisa apenas, homem é isso, o cara não sabe nada. Uma mulher é isso, essa pessoa não sabe nada. E quando uma pessoa fala que sexualidade é apenas uma construção social, essa pessoa também não sabe nada. Então, pra quem achou que eu vim aqui esquerdar, você pode ter certeza, cara. Se esse vídeo bombar, eu vou irritar tanto a ala bolsonarista quanto a ala lulista. Porque os dois discordam disso. Por quê? Porque quem é um fundamentalista não é científico. Os dois negam ciência em algum momento. Bom, 21 minutos de vídeo. Sério mesmo, eu achei que ia ficar um pouco maior. Deixa um like caso você tenha gostado. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.